Oi, pessoal! Já pararam para pensar que, a cada vez que a gente respira, tem uma verdadeira orquestra de músculos trabalhando em perfeita harmonia? Pois é, nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nesse sistema que comanda cada inspiração e expiração, para desvendar a mecânica por trás de um ato que parece tão automático. E para começar, já lança essa pergunta, porque olha, entender a diferença entre respirar tranquilamente e precisar de mais ar, como, sei lá, depois de uma corrida, é a chave para a gente desvendar todos os segredos dos músculos da respiração. O palco de tudo isso é a caixa torácica. Mas esquece a ideia de uma caixa dura, estática. Pensa nela mais como um palco dinâmico, que se expande e se retrai a todo momento. É aqui que o show da respiração acontece, com toda a proteção do externo, das costelas e das vértebras. Beleza, então vamos para o nosso primeiro ato. Agora a gente vai conhecer a galera do dia a dia. Sabe, aqueles músculos que estão lá trabalhando sem parar, quase sem a gente perceber, em cada respiração que a gente dá em repouso. E o grande protagonista dessa equipe, sem a menor sombra de dúvida, é o diafragma, esse músculo enorme, em formato de cúpula. Ele é a estrela da respiração tranquila, funcionando ali como uma grande divisória entre o tórax e o abdômen. Agora, o legal de ver aqui é como o mecanismo dele é simples e ao mesmo tempo genial. Quando a gente inspira, o diafragma contrai e, puf, ele desce, fica mais reto. Esse movimento já aumenta o espaço vertical no tórax. Com mais espaço, a pressão lá dentro cai e, como se fosse um vácuo mesmo, o ar é puxado para dentro dos pulmões. Simples, né? Mas super eficiente. Só que o diafragma não está sozinho nessa. Ele tem um parceiro fundamental, os músculos intercostais externos. Eles ficam ali entre cada costela e são essenciais para expandir a caixa torácica em outras direções. E para a gente entender como esses intercostais fazem a mágica acontecer, usamos duas analogias que são perfeitas, super visuais. O movimento de alça de balde e o de braço de bomba. Esses nomes descrevem certinho como a caixa torácica se expande. O movimento de alça de balde, é exatamente o que o nome diz. Imagina que você está levantando a alça de um balde. As costelas fazem a mesma coisa, sobem e vão para fora, para os lados. Isso expande o tórax lateralmente e cria mais espaço para os pulmões se encherem. Depois, vem o movimento de braço de bomba. Pensa naquelas bombas d'água antigas, sabe? Que tem uma alavanca? É isso. O osso externo e as costelas de cima sobem e vão para frente. Isso aumenta o diâmetro do tórax da frente para trás. Juntando esses dois movimentos, o volume lá dentro aumenta pra caramba. Tá, e para soltar o ar? Então essa é a parte mais fascinante da respiração em repouso. A gente não faz força nenhuma. É um processo totalmente passivo. O diafragma e os intercostais só relaxam. A própria elasticidade da caixa torácica e dos pulmões faz todo o trabalho, empurrando o ar para fora. Mas e quando a gente corre para pegar o ônibus? Ou quando sente falta de ar? Aí a respiração calma já não dá conta do recado. O corpo está pedindo mais oxigênio. E para ontem. É nessa hora que o corpo precisa chamar reforços, os músculos acessórios. Tem até uma citação da nossa fonte que resume isso perfeitamente. Ela diz que na inspiração forçada, como a gente vê em pacientes com dispneia, ou seja, falta de ar, existe um uso bem grande dessa musculatura acessória. Ou seja, em momentos de aperto, entra em campo um novo time de músculos, os especialistas. E os primeiros especialistas a entrar em campo são os escalenos. É um conjunto de 3 músculos que ficam no pescoço, ligando as vértebras cervicais lá em cima com as 2 primeiras costelas aqui embaixo. Então, o ponto principal aqui é o seguinte, dá para pensar nos escalenos como se fossem cordas. Quando eles contraem, eles puxam para cima as 2 primeiras costelas. É como se estivessem içando o topo da caixa torácica. Isso cria um espacinho extra fundamental lá no ápice dos pulmões. Outro especialista importante é o peitoral menor. Ele fica mais escondido, sabe, debaixo do peitoral maior. Ele se liga da 3ª à 5ª costela. E quando ele contrai, também puxa essas costelas para cima, ajudando a abrir a parte superior do tórax numa inspiração forçada. Aí a gente tem o serrátil anterior, um músculo bem forte que fica na lateral do tórax. A função principal dele, na verdade, é mover a escápula. Mas aqui está o pulo do gato. Quando outros músculos seguram a escápula no lugar, a contração do serrátil anterior levanta as costelas de cima com muita força, o que o transforma num baita ajudante para a respiração. Ok, vamos juntar as peças. A gente já viu a equipe do dia a dia e os especialistas que entram em ação na emergência. Agora vamos colocar tudo lado a lado para comparar e fixar bem essa ideia. Olha só que legal esse resumo.
Na primeira linha tá lá o diafragma, o chefão da inspiração calma, aumentando o volume vertical. Logo abaixo, os parceiros dele, os intercostais externos, levantando as costelas. Mas quando o bicho pega, os especialistas aparecem. Os escalenos puxam as duas primeiras costelas para cima e o serrátil anterior levanta as costelas superiores. Percebam como o local onde cada músculo começa e termina, a origem e a inserção, resulta em ações super específicas para expandir o tórax. Sabe quando a anatomia fica realmente interessante? Quando a gente entende o que acontece se algo dá errado. Então, vamos para a parte clínica agora para ver como a falha desses músculos pode ter consequências bem sérias. Vamos voltar a falar do serrátil anterior. Como qualquer músculo, ele precisa de um comando para funcionar, certo? E esse comando vem do nervo torácico longo. Pensa nesse nervo como um fio elétrico que leva o sinal para ele contrair. Isso nos leva a uma pergunta clínica bem importante. E se esse fio elétrico que leva a comunicação para o músculo for danificado? O que será que acontece? Qual seria o resultado que a gente conseguiria ver? A resposta está bem aqui. Sem o serrátil anterior para manter a escápula coladinha nas costelas, a borda dela meio que descola, se projeta para trás. Isso fica super visível quando a pessoa tenta empurrar alguma coisa. Essa condição tem até um nome, escápula alada, e é um sinal clássico de que o nervo torácico longo foi lesionado. O diafragma, nosso protagonista, também pode falhar. Pontos de fraqueza no tecido dele podem permitir que órgãos do abdômen, tipo uma parte do estômago, subam para a cavidade torácica. Isso é uma hérnia. Como a gente vê aqui, as mais conhecidas são as hérnias de hiato, mas existem também defeitos de nascença, os congênitos, como a hérnia de Bojidalek, que é a mais comum entre elas e ocorre na região posterolateral. Então, da próxima vez que respirar fundo, lembre-se dessa incrível orquestra muscular trabalhando em perfeita harmonia. A respiração pode parecer simples, automática, mas agora a gente sabe que é uma sinfonia super complexa. E isso nos faz pensar, quais outros processos que consideramos automáticos em nosso corpo escondem uma engenharia tão fascinante quanto esta?